Uma cidade cheia de perigos e oportunidades, a cidade Labirinto, onde os jovens apostam suas vidas. E Nick usa suas armas leves e faz parte de um grupo poderoso e conseguiu uma namorada e quer levar o grupo para o nível A, mas acabou sendo expulso dele. Foi traído pela sua própria namorada e acabou se tornando um nerd de idol. E quando foi expulso, ficou se perguntando por que de All Guys ter expulsado do grupo, pois disse que não pensa como um aventureiro. E colocaram ele no grupo quando criança, mas agora fala o que quer. E para ele procurar seu ambiente e respeitava muito ele. E no meio da chuva, uma garota foi falar com ele, sendo ela uma idol, e o trabalho dela é animar as pessoas, e deu ingresso para ele ir em seu show, e seu nome era Agathe, e acabou ficando viciado nisso, e agora vai procurar companheiros, já que virou um nerd e precisa de dinheiro para gastar em shows, mas ele não tem mais confiança nos outros, e não achou nenhum companheiro, e foi para um bar comer sozinho, e não consegue sorrir igual antes, e do nada pessoas sentam com ele, e não parecem ser um grupo, e percebe que um deles tem um cajado antigo, e tudo nela é caro, e parece uma feiticeira com um toque assassino, e outro um clérigo bêbado, e pelo cheiro parece que veio de um cabaré, e percebe que é um clérigo expulso, e a outra é uma dracônica, e parece ser uma besta fraca, e todos ali estão com uma bad vibe, e Nick começa a achar que não leva jeito para aventureiro, mas ninguém ali confia mais em humanos, e nos mostra aquela feiticeira usando sua magia, e todos estão pressionados por isso, e está aprendendo magia para estudo próprio, e manipula dois elementos com facilidade, sendo Tiana, o orgulho da escola, e adorava aprender feitiçaria, até ir em um café encontrar um homem, mas tem uma garota ali sendo ela, Leanne, e parece que Tiana estava tratando ela mal na escola, e sabe que ela está manipulando os professores para ter boas notas, e começa a ser esculachado por ele, já que tudo é sobre ela, e está cansando de ser humilhado, e está cancelando o noivado deles, e pergunta para quem ela olhava durante esse tempo todo, e depois perdeu tudo, e saiu do reino, e começou a viver em outra cidade, mas não conseguia emprego por nada, e decidiu entrar nas apostas, e perdeu tudo, e não conseguia companheiros por parecer má, e decidiu sentar ali, por outro está no fundo do poço. Agora a vez do clérigo, que morava na cidade do deus da revelação, e era um dos clérigos de lá, e fazia todo o seu trabalho, e pagava Miril para ajudá-lo, mas um dia ela estava muito carente, e queria algo a mais, mas ele não sucumbiu, e deixou ela muito brava, e no outro dia continuava trabalhando, e ia se tornar um alto clérigo, mas outros clérigos aparecem com Miril, e dizem que ele até deu dinheiro a ela, e ficou 3 meses preso, e foi expulso sendo taxado como um tarado, e foi até um barzinho e decidiu corromper, e no outro dia ganhou comida, e ela disse que ele devia ir para a cidade Labirinto, para ele dar uma volta por cima, e que ele não é um pecador, e ainda ganhou um kit de clérigo, mas um idiota que deixou ali como garantia para pagar a conta. Aí aprendeu a pegar mulher, e se divertiu demais, e com Kuran, a pessoa que mais se importava, roubou algo muito importante para ela, e todos ficaram bêbados, e Nick sonha dando um colar para sua namorada, e após isso ela terminou, e todos os membros do grupo tinham esse colar, e assim acorda com todos aqueles bêbados, e pararam no quarto de Tiana, mas Nick não quer que acabe assim, e quer gastar todo o seu dinheiro em coisas inúteis, por isso dá a ideia de criarem um grupo de aventureiros, já que ninguém espera nada deles, e foram até a recepcionista da guilda para criarem um grupo, e a idosa está impressionada que Kuran saiu viva de uma mansão do labirinto de Hanxi, sendo uma sobrevivente, e que o nome do grupo será Sobreviventes, para marcarem tudo o que passaram, mas possuem 3 regras, já que não acreditam em humanos, não devem interferir nos hobbies dos outros, vigiar o dinheiro e voltar vivo, e está arrumando um sistema para ninguém roubar o dinheiro, e Nick está sendo bem cauteloso, já que aprendeu bem enquanto estava em seu outro grupo, que só deixar as coisas para alguém não é confiança, e ninguém ali confia um no outro ainda, mas querem confiar. Estão no primeiro labirinto, e como eles são do rank G, podem entrar em apenas 3, e precisam passar por 2 deles, e acabar com os chefes. E o clérigo e Tiana estão em combate pela primeira vez, mas é difícil alguém morrer ali, e pisam em uma gosma, e ao andarem mais um pouco, acham a primeira caça, um slime, e se ficar grande engole até uma vaca, mas isso só precisam tirar seu núcleo, e isso que dá dinheiro a eles, e continuar subindo no labirinto, e já estão se dando muito bem, e o clérigo acha ruim tirar a vida de seres vivos, mas se ignorarem as mesmas e os outros monstros, o labirinto ficará maior, e não se sabe o porquê os monstros atacam pessoas, e só resta lutar, e até agora os slimes só aumentaram a quantidade e ficaram mais rápidos, mas Tiana acaba escorregando em um, e com outro na cara, e ia fazer eles pagarem, sem querer julgar a magia em Kuran, e pede desculpa por isso, mas ela não consegue acreditar que isso foi sem querer, e diz que na próxima também pode errar, e assim a desconfiança entre as duas aumentam, e chegaram no último andar, e lá que estão o chefão, e Tiana quer lidar com ele sozinho, e conseguiu, mas o slime explodiu, e todos ficaram sujos de meleca, sendo assim que os slime enorme reagem, e agora irá dizer sobre tudo que sabe, e mostra todas suas armas, habilidades e fraquezas, e está dizendo isso para ficarem menos cautelosos, mas eles não precisam contar suas fraquezas, pois sabe que cada um tem seu motivo, e todos ali foram explorados por alguém, e só quer que almejam algo com o grupo, então o clérigo diz que praticamente tudo é sua fraqueza, mas consegue curar ferimentos com magia,
e Tiana pede perdão para Curran e diz ser uma feiticeira, sendo boa com vento, água e raio, e não é boa contra terra e fogo e ataques corpo a corpo. E Curran é boa nesses ataques, e como Tiana estava com frio, fez um foguinho para ela, e parece que fizeram as pazes. Agora foram até o bosque dos Goblins, sendo mais forte que os Slimes, e consegue fazer formações, e ao acabarem com aquela área, Tiana usa sua magia para ver os outros, sendo uma magia muito incrível. Mas ninguém ali sabia que Nick lutava tão bem, e Tiana percebe algo com muito poder mágico, e deve ser um ogro, algo muito poderoso, e ainda não possui experiência suficiente como um grupo, mas não podem parar, e também isso vale dinheiro. Então Tiana usará sua magia de distração, o clérigo irá bufá-los, precisa de força para Curran, e estão indo até eles com o pensamento de tentar confiar um no outro, e já vão para cima do ogro, e esse até consegue falar, o que Curran almeja é confiar em todos em seu grupo, e nem vai mais olhar para trás, e vai confiar até o fim, acabando com o ogro em um ataque, confiando suas costas totalmente em Tiana, e começa a tirar os itens dos monstros, e Curran acha que de novo não aprendeu nada, e quando Nick ia tirar outro chefe, caiu em cima dela, fazendo seu pingente quebrar, e Curran acorda em uma caverna achando que foi um sonho. Dracônicos possuem uma missão de vida, servir ao humano que será o herói, que salvará o mundo, e achou um pingente muito bonito, mas era muito caro, e aquele vendedor sabotou aquilo, dizendo que ela arranhou, e vai deixar isso passar se ela comprar pela metade do preço, e Kalius aparece, e pega aquele pingente dizendo para ela arranhá-lo, mas o arranhão dela é muito fundo, e acaba com a vigarice dele, e ainda dando um pingente novo a ela, e acredita que ele era esse herói, e deu tudo de si, e quando se preparava suas coisas, Kalius diz que ninguém teria coragem de roubá-la, e 10 anos se passaram após a guerra, e teve sorte de achar quem servir, e ela fazia de tudo pelo seu grupo, e estão chegando na cobra de vaso, e magia não funciona nela, e se bater forte no vaso, ela ficará brava e sairá, e esse é o trabalho dela, mas irão protegê-la, e ao bater no vaso, a cobra aparece, e jogam algo nela, e a cobra começa a exalar veneno, e diz que Curran mantê-la ocupada, e acaba caindo por causa do veneno, e quando termina de exalar o veneno, fica fraca, e conseguem lidar sozinho com ela, e Kalius tinha apenas um nojo dela, e a deixou para trás, e foi atrás da gema do Rei Dragão, algo que devia ficar com ela, por toda a vida e crescer com ela, mas ao chegar na pousada, Kalius não estava mais lá, e diz que levaria as coisas dela para a sua terra, mas mesmo após isso, não conseguiu se livrar do pingente, e procurou Kalius por todo canto, e quando ia comer, encontrou Fifis, o degustador solitário, e achou ele muito descolado, e pediu a mesma comida. Depois disso, toda vez que entrava no restaurante, ouvia sobre ele, sendo tão forte que podia ir aos labirintos sozinhos, e foi seguindo ele por todo canto, pedindo as mesmas comidas que ele, e já tinha percebido ela, mas decidiu continuar na brincadeira, e em um certo restaurante salvou a espada dele de cair, sendo essa sua vida, e conseguiu ter uma conversa com ele, e percebe que graças a ele, aprendeu a apreciar uma boa comida, sendo essa a última vez que o viu, e comida gostosa fechou a ferida em seu coração, e até o dia que ficou sem dinheiro, e encontrou eles, Nick foi atrás em um pingente idêntico ao dela, e está com medo do porquê ela não ficou brava, e acabou reencontrando aquela idol, e está falando tudo para ela, e a idol diz para ele perguntar diretamente para ela, e que ele deve dar um presente ele mesmo, e encontra ela experimentando novas comidas, algo que quase não desceu para ele, mas ela adorou isso e decidiu perguntar sobre o que ela gosta, e ela diz que ele não precisa ligar para o pingente, e que está melhor agora, e já são conhecidos por todos na guilda, e já conseguiram ir para o Rank F, e se reencontram no mesmo lugar no início, e aquela recepcionista foi falar com eles, já que quer que explorem o labirinto dos laços, e quer que eles procurem a espada dos laços, e se acharem ela, irão ganhar uma boa quantia, e se não, 30 mil dinas pela expedição, mas antes ele queria tudo sobre esse labirinto, e estão procurando uma espada, que amplia o poder do grupo baseado nas ligações deles, e ali possui até luzes automáticas no corredor, e estão sendo filmados por câmeras, e está interessado se chegarem até ele, e foram andando pelos andares, até chegarem em um beco sem saída, com uma luz verde, e não tinha informações sobre isso, então Nick vai até lá, e ao chegar perto, uma porta abre, e os problemas irão começar agora, e Nick apenas dizem para continuarem, e Tiana diz que não tem nenhuma magia por perto, mas não sabe se tem alguém bloqueando a detecção, e agora as luzes ligam, e uma voz diz que passaram por grandes testes, e são dignos do seu poder, e ali tem uma espada, mas sem nenhuma lâmina, e aquela espada diz a espada dos laços, uma espada sagrada, e ajuda apenas quem valoriza a justiça e a amizade, e a maior obra-prima da classe anjo, então Nick irá pegá-lo, e ninguém ali pode equipá-lo, e só querem vender ele, mas ele não quer ir para um depósito, pois passou muito tempo sendo enganado por pessoas da guilda, e foi selado em um labirinto por pessoas que iriam ajudá-lo, mas ninguém nunca apareceu, porque ninguém tinha intenção de usá-lo, e realmente se venderem ele, terão dinheiro para 10 vidas, mas se for com eles, terão um poder formidável, e pede desculpa pelo sistema guardião ter sido ativado, e não poderão sair dali até derrotar aquele golem, e nem a magia funciona nele, e refletiu a magia em Curran, e Nick diz para eles recuarem, já
que nada funciona no Golem. Então a espada dos laços diz para usá-lo, e depois pode fazer o que quiser com ele, sendo esse seu primeiro e último desejo como arma. E agora a lâmina aparece e diz para ele criar uma união com Curran, mas nada acontece, e assim sua lâmina não poderá matá-lo, e acabou caindo em um buraco. Então Tiana o congela, dando tempo para Curran salvar a Nick, e o Golem já está ignorando o gelo e está indo para cima deles. E lá embaixo, Nick está todo lascado e quer que eles fujam para o máximo sobreviverem, mas Curran quer que todos vão embora juntos, e de novo ele pede desculpa por ter quebrado o pingente, e Curran diz que não conseguiu jogar fora e nunca conseguiu aceitar que foi deixada para morrer, e ver aquele pingente fazia querer acreditar em Kalios, mesmo sabendo que nada ia mudar, e ter aquilo quebrado não foi ruim, pois pode desapegar. Então a espada diz para ele tentar de novo, e lá em cima não podem fazer mais nada, e por sorte o monstro explode, já que Nick conseguiu fazer a união com Curran, e precisa destruir o núcleo do Golem, que se move aleatoriamente, e conseguem acabar com ele facilmente e voltaram ao normal. E quando foram entregar a espada, parecem estar entregando uma falsa, e possuem um novo membro nos sobreviventes, que está se achando muito forte e irão receber a recompensa. E novo membro se chama Kizuna, o mesmo significado que a espada dos laços, e ele possui um estoque de espadas falsas, e consegue se transformar em uma espada ou em um humano, e ganharam muito dinheiro por essa missão, e agora podem ir fazer seus hobbies, uma área sagrada que ninguém pode entrar. E hoje todos estarão de folga, e Kizuna irá com Tiana fazer apostas, e esperou centenas de anos por um usuário naquele labirinto, e agora a verdadeira aventura irá começar. Kizuna está achando tudo naquele mundo belo, e percebe até o isqueiro de alta qualidade de Tiana, então vão ao que interessa, e Nick quer que o Curran, o clérigo e Tiana cuidem dos fundos deles, e quer que protejam 230 dinas, e são todo o dinheiro que possuem, já que gastaram tudo, então precisam ir trabalhar de novo. Enquanto Tiana já preparava para sair da escola, o seu professor foi se despedir dela e deu um isqueiro de presente de adeus, e se tivesse ficado ali, poderiam arruinado a carreira de alguém que admira, e teria tomado o título de sábio que ele tanto queria. Mas ele falou com ela, como se nada tivesse acontecido, mas no fundo, aquele professor está bem bravo pelo que aconteceu com ela, e como último ensinamento, diz que o aprendizado é um único tesouro que ninguém pode tomar. E volta a rir, e queria que quando acordasse, tudo voltasse ao normal, e acha que era muito feliz quando era só uma donzela, e que todos pensam do mesmo jeito, e Nick acorda de um pesadelo, já que Kizuna, sem querer, mandou suas falas para seu sonho enquanto dormia, e todos se perguntam se só eles pensam assim. Foram em outra missão, atrás de grana, e terão que derrotar outro ogro, e renascem quando o miasma fica forte, e Kizuna já vai para cima do ogro, para mostrar o poder da sua lâmina, e consegue até se multiplicar, acabando com o ogro rapidamente, e Nick até sentiu cansado, já que Kizuna estava pegando emprestada sua energia e mana, e instalaram habilidades de espadachim enquanto os desenvolvia, e absorveu as técnicas de um espadachim que usou no passado, e agora todos irão gastar seus dinheiros. E Nick foi junto com Curran comer, e Kizuna aproveitou para ir junto, mas pararam onde Nick foi traído, e Curran adorou aquela comida, e atrás dele, sua ex está lá, e agora parece estar tentando enganar outro para conseguir dinheiro, mas Nick aparece lá para atrapalhar ela, e está acabando com todas as mentiras, por isso ela tenta fugir com o garoto, mas Nick consegue fazer ela ir embora, e recupera o presente do garoto, e enquanto falavam sobre missões, sua ex aparece tacando breja nele, e Nick está brincando com o cara dos dois, e como brincou muito com a cara do gatinho, ele quer resolver isso lá fora, mas ele só pede desculpa e diz que a ex dele o subestimava, e que está feliz que impediu ela de fazer coisa errada, e que muita gente odeia ela e trouxe muito dinheiro para eles, mas está na hora da despedida, e acha que ele está enganando seu grupo para conseguir dinheiro, mas ele só ri e dá um murrão nele e consegue suprimi-lo, dizendo que quer dinheiro, especialmente se não precisasse se esforçar, mas o dinheiro não teria valor os enganando, mas Nick acaba sendo atacado por trás, e armaram para pegá-lo em dois, mas seu grupo aparece para ajudá-lo, junto com a velha da guilda, e terão que decidir essa batalha com matemática do punho nu, sendo 10 rodadas, 1 contra 1, e realizada ao mesmo tempo, e a rodada acaba quando um dos dois lados resolve os problemas matemáticos, sendo o jeito que encontrou dos aventureiros estudarem, e pode acertar o inimigo a cada diferença de 10 pontos, e quem irá resolver os problemas será Curran, contra a ex do Nick, e o clérigo está elogiando muito a primeira prova de Curran, mas ela só tirou 18, e precisam começar a ajudá-la em coisas que tem dificuldade, e todos querem ajudá-la, e passa a semana treinando e fazendo planos. E ultimamente o clérigo tem saído com muitas garotas, e elas já perceberam que ele está meio triste e contou tudo o que está acontecendo, e elas sabem de um cara suspeito de ter cabelo ondulados e castanhos e olhos azuis. Nick sabe que o dia do duelo eles irão trapacear, e que o clérigo estava atrás de informações sobre isso, por isso estava saindo com muitas mulheres, e descobriram que na última vez aquele cara trapaceou, mas não fazem a mínima ideia como, e compartilham informações para sempre entrar na frente do oponente, e devem estar usando um tipo de telepatia. A ex do Nick era feliz quando criança, mas seus pais acabaram perdendo todo o seu dinheiro, e quando estava prestes a vender
aprendê-la, fugiu, desconhecendo várias pessoas medianas até conhecer o Nick e achava que quanto mais gente roubava, ficaria mais feliz. E quer se vingar do Nick. E agora a batalha de matemática com os punhos nus irá começar. E iniciaram questões que crianças respondem e Nick ficaria lutando com o gatinho enquanto isso e percebe que ele está ganhando tempo, algo que eles já esperavam. E o importante é Curran conseguir a resposta certa e ela terminou primeiro, mas ficou com menos pontos. Então Nick terá que levar um soco sem se mexer, que fez Nick perceber como esse jogo funciona e a segunda rodada começa e devem abusar das penalidades e o conhecimento matemático se torna um ótimo ataque e se responder rapidamente consegue uma penalidade enorme. E não é a luta que ganha o jogo, sabendo disso ele ganha tempo, mas também já prepararam sua trapaça e de novo Curran perdeu e por pouco não teve que receber 2 ataques que deixam Curran muito culpada, mas Nick diz para ela se preocupar com as questões e estava preparado para tomar dezenas de ataques, mas ela estudou e aprendeu tudo que pôde e sabe que ela está dando seu melhor e que está tudo bem se ela errar e que ela é incrível, que deixou ela muito animada, pois consegue fazer algo que não conseguia antes e agora ela está muito concentrada, já que Nick está feliz pelo seu progresso e não vão mais hesitar e se quiser trapacear, o certo seria não demorar, mas demora muito tempo passar as perguntas e receber as respostas e estão ganhando tempo para as perguntas ficarem mais difíceis e usam o gema do pensamento para conseguir as respostas. Nick está começando a ficar cansado e Tiana não está vendo nenhum traço de magia e começam a achar que possuem outro plano e as questões logo estarão além do que Curran aprendeu. E depois de aumentar a fumaça, Tiana diz que ir devagar assim só vai gastar tempo e para fazerem todas as questões de uma vez, mas com isso todos os socos serão de uma vez. E o gatinho está achando que Tiana é burra por isso, mas percebe que está tentando ganhar tempo, mas o plano deles já está pronto e Curran já começa a escrever com tudo e a Ace irá aumentar sua velocidade e começa a ditar as questões e fizeram muito dinheiro com essa gema do pensamento e será a última vez que fará isso e talvez vá para a cidade pequena e viver honestamente, mas seu grupo já achou a pessoa que está enviando as respostas e Nick pergunta sobre outro membro deles, que deixa o gatinho com mau pressentimento e acha que tudo isso é uma armadilha e está tudo dando errado para ela e achou que Nick estaria em pedaços depois que deixou ele, mas ele voltou a ser aventureiro e quer fazer ele sofrer e o cara das respostas foi pego pelos sobreviventes e agora a Ace não tem mais respostas e grita reclamando da demora e os sobreviventes aparecem com o cara das respostas e prova que eles estavam roubando e acabaram sendo presos e a Ace diz que nem sempre foi má, que também queria acreditar, mas ninguém é ruim desde o começo e erra em algum momento, mas era só mudar e ao perceber isso podia corrigir seus erros e foram aproveitar a noite depois disso e Curran não precisava estudar por causa do plano, mas sempre é bom aprender algo novo e mostrou ser capaz. Aquele projeto de tigre estava falando do porquê começou a roubar junto com seu irmão e no dia que ele morreu de um jeito miseravelmente, sabia que não dava para confiar em humano, mas nenhum dos seus tesouros que eles roubaram ninguém nunca viu, mas ele tem um segredo especial, um tesouro perigoso demais para vender e usar, a espada da destruição. Tiana está no meio do seu passatempo, apostas, e dessa vez até Nick está por lá, pois tem motivos para estarem ali, já que conseguiram um bom dinheiro e estavam de férias, e parece que o sorvete de um cassino é muito bom, e foi ali só para acompanhar o Kizuna, mas o sorvete já tinha acabado, também não pode se divertir apostando, por ter regras de éticas instaladas. Já no lado de fora do cassino, o projeto de tigre está atrás do Nick, Tiana está descendo um cacete nos manos da mesa, mas o foco principal era tirar aqueles dois da mesa por estarem roubando, algo que ela fez facilmente, e pergunta para a garota por que ela não termina com aquele cara, já que parecia só estar sendo usada, mas logo depois o tigrão aparece atrás do Nick, sem entender o que está fazendo, só sabe que quando viu pela primeira vez sentiu inveja, e nem sabe mais o que é sentimento de verdade, já que antes de sair daquela prisão, decidiu finalmente usar aquela espada, usando a evolução para acabar com o Nick. Como primeiro viu a Tiana, pergunta para ela onde Nick está, perguntando se ela prefere sua vida ou a do Nick, e se ela mentir, irá de base. Então ela decide enrolar, falando que não, companheiro, e são um grupo que não confia em ninguém. Depois começam a falar de seu cachimbo, mas tem uma varinha relâmpago nele, tentando conseguir tempo para fugir, algo que não deu tempo de fazer. Então ela fala para o Randall proteger sua fonte de dinheiro, e como ela se recusou a dizer onde o Nick estava, iria morrer. Mas ele aparece nesse momento, antes de começarem a lutar, a espada da evolução percebe a nossa espada, a espada dos laços, e para conseguirem ganhar, a espada da evolução dá todo o seu poder para o tigrão, tomando até sua mente. Então aqueles dois decidiram usar a união, ficando bem poderosos. O tigrão já perdeu seu raciocínio e sabe que não vai ganhar dinheiro e ninguém ficará feliz. E não queria fazer isso, só queria dar uma lição nele, mas agora está atacando inocentes e destruindo um lugar para diversão, sendo seu sonho ser um aventureiro igual ao seu irmão, mas foi traído por pessoas que achavam que eram seus companheiros, mas mesmo assim sabe que não é mal, só querendo ser salvo por alguém. Então decidiram focar na espada para salvá-lo, então novamente foi preso e Nick foi visitar
visitá-lo para falar que selou a espada novamente. Enquanto nosso prota treinava, Agatha, aquela idol, aparece para falar com ele e está feliz que ele não parece mais um cachorro de rua. Nick sabe que se não fosse por ela, talvez tivesse virado um criminoso, sendo bem grato por ela, mas ela parecia preocupada com algo. E depois de um tempo, cancelou shows e parou de aparecer publicamente. Antes de se tornar uma idol, ela se chamava Belle e ajudava no bar do seu namorado, onde cantava apenas para ela mesma. Até o dia que um produtor ouviu sua voz, querendo saber se ela queria se tornar uma idol, mas quem escolheu por ela foi seu Mark, e para ver como isso funcionava, deu um ingresso a ela, que fez surgir um sentimento de ganância, pois queria ser igual àquela idol, e que sua voz fosse ouvida. Assim, depois de um tempo, as 3 garotas receberam nomes diferentes, referente a joias, Topaz, Amber e Agatha, sendo dias incríveis, mas sua relação com seu macho só piorou, e quanto mais crescia, mais ele pedia dinheiro, percebendo que ele mudou bastante, já que antes seu sonho era crescer seu bar com ótimas comidas e com um lugar para ela cantar. Então, certo dia em um bar, ela viu o Nick sendo jogado de lado e andava como se não tivesse reparado que estava chovendo e foi falar com ele. Então, certo dia, seu macho chamou ela para ir ver ele no cassino e naquele dia encontrou uma deusa. Mas quando Donnie estava começando a ganhar, aquela deusa na verdade era a encarnação da aposta, tomando a ficha de todos e estava encarando ela o tempo todo, pois queria destruir ela, não o Donnie. Depois disso, Huey sumiu com a fumaça. Logo depois a deusa apareceu com uma espada que controla o clima. Uma cena fascinante. Depois de tudo que o Donnie fez, todas suas dívidas foram pagas e agora pode deitar sem se preocupar. Mas também toda a relação dele com Agatha foi acabada, pois antes ele tinha um sonho sincero, mas em um momento teve olhos só para o dinheiro e cansou de apostar no cavalo menos popular. Mas ele foi embora bem confiante e depois disso ela nunca mais o viu. Assim, o show dela voltou, mas antes de tudo fala que no tempo que ficou ausente, encontrou uma deusa, falando sobre a história do cassino, falando que isso era uma paladina lendária e fez aquela música para ela. Kizuna ficou encantado com uma história, querendo ver o pisador. Nesse momento, Olivia ouve isso, uma aventureira e escritora de uma revista que Kizuna adora, uma aventureira com movimentos incríveis, incrivelmente estranho. Nosso padre herege estava seguindo uma moça, que do nada foi sequestrada. Assim, a cena corta para o Nick, que levou Kizuna para o show da sua idol, mas ele sente que o padre está em perigo, então foram correndo até ele, onde um homem invisível está o atacando, já que seu foco era proteger aquela garota. Após isso, foram interrogar ela. Aquela garota fala que ele era o pisador, e que sempre sua mãe saía de noite para derrotar o pisador, mas perdeu e agora está no hospital, pois achava que as crianças estavam sumindo por conta do pisador, mas ninguém acreditava nela, diferente deles que viram isso. E como nosso padre falou que acredita na mãe dela, Reina quer ser sua aprendiz, mas precisa ter 15 anos para ser sua aprendiz, e não deve se aproximar dele até lá. Kizuna está achando isso tudo muito paia, já que seu admirado pisador é apenas uma fraude, então irá acabar com ele, e decidiram transformar isso em um trabalho. Então primeiro foram atrás de informações em uma guilda de caçadores de recompensas. Assim, foram atrás do seu primeiro alvo, em um lugar onde só tem vagabundo, mas não deve atrapalhar na galva enquanto estiver trabalhando. Depois de andarem mais um pouco, percebem que aquela cidade na verdade são onde os pobres se escondem, um lugar sem esperança. Assim, depois de um tempo, encontra o seu alvo, o Dr. Nalgalva, mas como ele só pode curar feridas e não purificar crimes, irá deixar eles levá-lo. Mas antes fala que ele tem a doença do demônio amarelo e queria fazer o último tratamento, algo que o nosso padre aceita, por também ser um sacerdote. Assim, completando essa missão em um dia, e o dinheiro das apostas, Tiano gastou pagando bebidas para todos. Depois de conseguirem as informações daquela guilda, no final descobriram que o pisador na verdade era Olivia, que acabou fugindo pelo teto. Então voltaram para o esconderijo, onde a mãe da Reina aparece, sendo Ada, a lendária espadachim. Já foi na aventura de Platinum Peach, que atualmente está no rank S, e também fala que sua irmã não irá mais se envolver nisso. Mas Reina acaba falando que quer ser aprendiz do nosso padre. Por conta disso, ele diz que para ele, ela é uma inimiga, pois sempre fica com medo quando vê uma garota da idade dela. Contando sua história do passado, mas depois de salvá-la, percebeu que talvez consiga superar isso, e na verdade Reina é bem madura, que só vê ele como mestre, já que sabe que para escolher um namorado deve ser mais cuidadosa. Ada fala que eles não são párias para lidarem com o pisador, então Nick pede para ela dizer o que fazer para ganharem. Primeiro ela fala para tomarem uma sopa de cogumelos, que vão extrair o potencial de magia dele, já que para ganharem dela, magia é essencial. E como Nick não tem jeito com magia, Ada primeiro queria ver o potencial dele, que parece ser bem incrível.
Então foram ao treinamento. Depois de pequeno treinamento, foram atrás do pisador novamente. Eles conseguiram salvar a criança, mas de novo ele fugiu. E acham que esteja usando um item mágico para ajudar, então foram até o tigre que conhece do assunto, para saber sobre algum item que oculta sua magia ou presença, sendo a joia do Rei da Ilusão. E para acabar com isso, só precisam dizer o nome do usuário, mas também precisa fortalecer a ideia de que aquela pessoa é quem você falou. Nick voltou ao treino, se lembrando da época que era criança, e para aprender magia, primeiro deveria dominar tudo sobre as outras armas. Conseguiram mais informações, então agora estavam indo no cemitério, onde do nada são atacados por Olivia, com ela achando que o Nick é o pisador, sendo bem habilidosa, mas ela é lerdona demais para ser o verdadeiro pisador. Ela fala que tecnicamente é o pisador, mas assim que chamam ela por pular pelos telhados, então agora irão se juntar para irem atrás desse pisador, ou sequestrador, sei lá. Chegaram naquele corpo, onde encontraram um fragmento da joia do rei, e ao quebrarem conseguem mais informações. Por conta disso, o padre descobriu quem é o pisador. Dessa vez, Nick conseguiu bater de frente com o pisador, e falando seu nome descobre que na verdade ele é o Nalgalva, já que para conseguir uma cura para a doença do diabo amarelo, sequestra crianças para ter mais amostras de pesquisa, mas dessa vez será diferente a luta, já que conseguiram encurralar ele. Agora o padre pergunta por que o Nalgalva espalhou uma praga. Ele fala que sua filha morreu daquela doença, uma doença que é transmitida principalmente via vapo-vapo, mas um dia sua filha tentou ajudar um paciente infectado e tocou no seu sangue, mas as pessoas não acreditavam nisso, espalhando diversos rumores sobre até mesmo quando ela estava morta, e achava que achar uma cura, sua morte não seria em vão, sem se importar com outras crianças, e mesmo sabendo que ele não tem salvação, irá condená-lo, falando que aquela criança que ele tentou tirar a vida fez os pais delas ficarem aos choros por terem perdido sua filha. Até os comerciantes choraram, pois não existe criança aleatória, e mesmo sendo antigos padres, isso é demais até para eles. Enquanto Nalgalva estava prestes a dizer algo importante, foi brutalmente atacado por uma armadura conceitual, que está ali para fechar sua boca, mas vai aproveitar para matar todos ali. E mesmo machucando todos seus amigos, o padre foi salvar Nalgalva. Por conta disso, ele fala que isso é apenas autossatisfação e está fazendo a escolha errada. E no final todos vão morrer pelo egoísmo dele, sendo o padre o único capaz de fazer a união no momento. Então, enquanto ele pensa, Olivia irá ganhar tempo falando igual uma matraca, que deu tempo para a união ser feita. Então primeiro aquela armadura colocou Olivia de refém, e agora irá lidar com aquela união. Pelo menos só consegue lidar com uma coisa por vez, já que aquela prisão ficou fraca, que fez Olivia conseguir fugir, e agora também está ajudando na batalha. Então aquela armadura preferiu apenas admitir a derrota, surgindo através de uma explosão. E quando todos acordavam, Nalgalva não tinha salvação, mas era um cara que no final nosso padre respeitava bastante. É, padre e criança, né? Até faz sentido. Mas assim, o caso do pisador, chegando um outro problema, já que aquela armadura ainda tá por aí. Se lhe foi dada a permissão para usar armas proibidas, não sabem o que podem estar tramando. Então Olivia revela sua identidade, sendo a espada da guerra. Depois da luta, decidiram dar um tempo na cama, que fez o Prota novamente se lembrar da sua infância, no dia que seus pais foram atacados e mortos, e o Nick só não foi junto, porque foi salvo por Argas, assim aprendendo como ser um aventureiro, e sua primeira arma foi uma espada curta. Mas agora está tudo no passado, assim ficou pensando nas suas escolhas que fez. E quando acorda, Agatha está na porta da sua casa esperando a chuva, a oportunidade perfeita para devolver o cachorrinho dela, que faz ela achar que foi salva graças àquele dia, e ele terá que ficar naquela posição até a chuva parar. Nosso padre tomou o lugar do Nalgalva como doutor, e está gostando desse novo trabalho. Tiana continuou com suas apostas, onde continua ganhando e perdendo sem grandes ganhos, mas agora está entediada. Finalmente eles se juntaram de novo, mas todos parecem distantes, e caso o padre queria ser médico naquele lugar, Kizuna será seu guarda-costas. Curry está tentando unir todos novamente, mas de novo falhando, então ela foi de novo comer sozinha, pensando no seu antigo líder, mas enquanto pensava, viu uma tigrama, sendo vítima de xenofobia, e logo depois, o resto do grupo apareceu, já vão participar do festival da Soneca de Verão, assim se unindo novamente, mas antes de aproveitarem, Olivia aparece, dizendo que o Máscara Branca está envolvido, também localizou o mercado que estava lidando com a joia do Rei da Ilusão, mas é só uma especulação, então mais cedo ou mais tarde terão que lidar com isso de verdade, assim acabando esse anime com eles aproveitando o festival. E de novo, se vocês gostaram desse vídeo, mano, pelo amor de Deus, deixa o like aí, e se vocês entenderam alguma coisa, parabéns, porque eu não entendi nada.